desprezado e sem amor, precisando do Senhor. Ó meu Senhor, vem depressa me ajudar. Tanta dor em minha alma. Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no nosso Facebook. E lembrando que esse mesmo vídeo ele estará também na minha página do YouTube, onde ali você pode também vasculhar a minha playlist no www.youtube.com/Gerdau33. Eu vim chamar a atenção das coisas que está acontecendo ao nosso redor no dia a dia. Coisas que, no meu ver, é um dos sinais da vinda de Cristo. É um dos sinais de que o Senhor Jesus está muito mais próximo do que nós estamos imaginando. O ser humano hoje, ele perdeu o amor próprio. O ser humano hoje, ele perdeu aquele olhar de ternura um para com o outro. Por isso que o Senhor Jesus nos ensina que devemos amar o Senhor acima de todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma. E é um dos primeiros mandamentos de Deus. O segundo mandamento do Senhor Jesus é que nós venhamos amar o próximo como nós mesmos. Se você é uma pessoa que se ama, que se cuida, então cabe a você também amar o próximo. Então amar o próximo como a ti mesmo é algo que não é para qualquer pessoa, não é para qualquer ser humano. Porque isso já é um dom de Deus, já é algo que vem de Deus, é Deus que coloca isso dentro de você. A partir do momento que você tem uma vida com Deus, você recebe o Espírito Santo, você aprende a ter essas qualidades que o próprio Deus ensina. Hoje nós vemos a violência, o quanto tem crescido cada vez mais. Aquelas violências pequenininhas que passa na televisão é esquecida, e aquelas violências que nunca é esquecido. A violência, na verdade, é o resultado de uma patologia da alma. A violência hoje, as pessoas que cometem violências, essas coisas ao nosso redor, é uma doença da alma. É onde a pessoa cujo seu coração não é um coração voltado para Deus. É um coração voltado totalmente para o ato pecaminoso, para as coisas do mundo e o que o mundo nos apresenta. Não tem nada de bom que o mundo nos apresenta. O como ocorreu agora ali também, esses dias aí, os 2 dias atrás, aquele massacre lá que ocorreu lá em Suzano. 2 jovens, jovens, entraram na escola e começaram a atirar em todo mundo que estivesse ali pela frente. Mas aí a pergunta vem, como todo mundo sempre joga a culpa em alguém. Sempre tem alguma coisa, sempre tem um culpado nisso daí. Muitos têm jogado a culpa no videogame. Outros jogam a culpa em algum filme de ação, um filme de terroristas. Outros jogam a culpa até nos pais, que os pais ensinam, que os pais fazem isso, que os pais aquilo. Outros jogam a culpa em redes sociais. E outros também têm colocado a culpa até no governo. Sabemos que a culpa não é dessas coisas que eu citei. De 2 jovens, do nada,
simplesmente entrarem e começar a atirar em todo mundo, a culpa é de quem será? De quem será que é a culpa? Porque nada mais é do que foi premeditado tudo aquilo ali. Pra você ter uma ideia, só o rapaz que estava atirando, ele já ia praticando tiro. Não queria falar com relação ao Bolsonaro, né? Mas tem gente que fala, porque agora é culpa do Bolsonaro, porque liberou armas. Para começo de história, depois eu vou passar uma relação para você, que não é culpa de Bolsonaro. Isso aí já vinha lá de trás. Se nós culpar, né, o Bolsonaro com relação ao pensamento de liberação da arma, então nós também vamos culpar também os governos lá de trás do PT, certo? Porque um dos piores massacres que já teve de 17 anos para cá foi lá em Realengo, lá no Rio de Janeiro, né? Onde o aluno entrou e executou 12 pessoas. Foi um dos maiores massacres que teve, foi em Realengo. Esse, para mim, já é o segundo, porque foram 8 pessoas, 10, né, na verdade. Praticamente quase o mesmo número do que aconteceu lá em Realengo. Então eu afirmo para vocês que a violência é o resultado de uma patologia da alma. A violência, biblicamente falando, não começa com exércitos penetrantes, não começa com aquele ódio étnico, com sociais, desigualdades de longas datas, não começa com as injustiças, não começa com a corrupção. Não é por aí. A violência ela é tão próxima a nós quanto nossos próprios corações. E assim como todo pecado vem de dentro do coração humano. O que acontece é que muitas pessoas hoje as pessoas, elas não têm se voltado sua vida para Deus. Nem a mãe, nem o pai, nem o jovem. Eles querem viver a vida deles, eles querem as regalias deste mundo. E do jeito que está acontecendo as coisas nesse mundo, sabe o que está acontecendo com as pessoas? Eles estão perdendo a natureza humana. Estão vivendo feito animais, perderam o amor ao próximo. Não tem mais dó de ninguém. Hoje em dia está assim, devido ao estresse do dia a dia, devido às coisas que vivemos no nosso dia a dia. Não é assim? Se você não tiver alicerçado com Deus, como já aconteceu várias vezes comigo, e com certeza já aconteceu com você, quantas vezes a gente não cai numa situação que tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca? É ou não é? Tem hora que dá vontade de pegar e desistir de tudo. Tem hora que dá vontade mesmo e você sair matando, como podemos falar assim abertamente. Mas sabemos que não é bem assim que funcionam as coisas. E tem gente que culpa até Deus. Tem gente que culpa a Deus. Tem gente que fala, por que Deus deixa isso acontecer? Porque se Deus é amor, se Deus é isso, então por que Ele deixa isso acontecer? Teve gente que chegou a lembrar lá do passado, lá de Hitler, quando Hitler fez aquele massacre com os judeus, né? Aí tem gente que acho que fala com ironia, né? Chega e fala, mas se Deus abriu o Mar Vermelho, abriu o Mar Vermelho, abriu o caminho para o povo de Israel atravessar e fugir da escravidão, por que Deus não fez isso na época com os judeus, na era Hitler? Por que Deus deixou acontecer isso lá na escola, em Suzano? Por que Deus deixou acontecer isso lá também na Nova Zelândia? Você viu que após o atentado aqui no Brasil, lá em São Paulo, teve outro atentado, né, lá na Nova Zelândia, onde o cara chegou. Quando mandaram esse vídeo, eu até pensei que era fake. Mas não era. Eu fui procurar no fake.org lá, fui procurar, não tinha nada de fake, realmente é real. O cara preparou a metranca, fez em redes sociais e foi atirando em todo mundo. Agora, o que faz uma pessoa levar essa loucura? O que faz uma pessoa cometer esse tipo de coisa? Se não é a violência, se não é essa patologia da alma, se não é uma doença da alma, isso é falta de Deus. É falta de Deus.
Todo mundo fala que Deus é amor, que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas que amor é esse? Se você, mesmo que você fala que odeia uma pessoa, é a mesma coisa você pegar uma pistola e atirar. Você que odeia o seu próximo, você que tem mágoa, você que torce para dar errado para uma pessoa, você que torce para que aquela pessoa morra, ou etc., uma coisa semelhante assim, é a mesma coisa que você pegar uma metranca, uma pistola e sair dando tiro. É uma doença da alma. Então a culpa não é dos jogos. A culpa não é de um filme. Claro, nós devemos sim observar os nossos filhos, devemos sim observar e ficar de olho com quem eles conversam em redes sociais. Porque nem todo mundo que está por detrás de uma rede social é uma pessoa boa. Há gente que está com distúrbio na cabeça, distúrbio mental. Há gente que simplesmente se entregou a vida pro diabo de vez ali, certo? E ele acha que tem o direito de chegar e tirar a vida de todo mundo. Existe aquele ditado, não é? Me diga com quem você anda, que eu direi quem tu és. Que nem aquele jogo lá, Fire, eu não sei o nome lá. O meu filho joga, os meus sobrinhos jogam. Eu conheço a galera que joga. Eu já tentei jogar, eu não quis, porque eu não tenho paciência. Certo? Mas isso não é porque que o meu filho amanhã ou depois vai sair matando todo mundo na escola. Isso não é porque que o seu filho, só porque ele joga um joguinho de tiro e tal, isso não quer dizer que ele vai chegar e vai chegar dando tiro na escola ou em qualquer pessoa. Se os jogos realmente levassem mesmo as pessoas a ter esse tipo de distúrbio, então vamos voltar lá atrás. Provavelmente eu ia levar um monte de porrada, provavelmente ia apanhar um monte, porque eu ia dar uma de Sub-Zero, né? Eu ia dar uma de Scorpion, né? Eu ia dar uma de Ken, porque eu jogava muito Street Fighter. Eu ia pegar o meu carro, sair feito louco pelas rodovias, porque eu jogava muito Enduro, né? Antigamente a gente chamava Enduro, que era aqueles carrinhos que nós jogávamos no Atari. Se a gente for se espelhar no jogo desse, então vamos olhar para nós. Porque no nosso tempo também tinha joguinhos assim. Só que nós tinha educação. E você também tem que dar educação para os seus filhos. Então a culpa não é do jogo. Não deixa o teu filho jogar GTA, porque o GTA isso, GTA aquilo. Não é porque o GTA isso, GTA aquilo. Tem gente que não joga jogo nenhum, não pratica nenhum tipo de jogo do Xbox e Play, mas tá matando, roubando, fazendo o mesmo destroço. Hoje eu vi um vídeo do meu sobrinho, provavelmente é do grupo do pessoal que joga esse Fire aí, mais ou menos assim, a gente explicando que eles gostam de jogar. Isso não quer dizer que o jogo vai fazer com que eles façam a mesma coisa. Se eles jogam que no jogo rouba, eles não vão querer roubar. Se eles jogam que no jogo mata, eles não vão querer também sair matando pessoas. E eles colocam lá no final, porque nós lembramos que também nós temos família. A culpa, sabe do que é? A culpa, sabe do que é? É de um povo. Eu vou falar do Brasil, não vamos falar da Nova Zelândia e de outro país não, certo? Eu vou falar do povo da nossa cultura. É que o povo, quando fala em Deus, certo? Ele não fala o Deus de verdade. Ele não fala de um Deus real. Ele não fala de um Deus vivo. O povo fala de um Deus idólatra. A idolatria tem tomado conta nesse país. As pessoas se prostram diante da idolatria. As pessoas se prostram diante de imagens. Tem isso de dentro de suas casas. E ainda quer que Deus abençoe. Ainda quer que Deus protege. Até nós cristãos, nós que somos cristãos, nós também não vamos escapar de algum crime. Nós não vamos escapar. Só que há casos e casos também. É uma coisa bem diferente. Aí as pessoas querem culpar quem? Querem culpar Deus. Deus não é culpado não, meu camarada. Não culpa Deus não.
Se acontecer uma desgraça aí, que Deus o livre, que Deus guarde você, guarde a nossa família, me guarde. Se acontecer uma desgraça na nossa vida, nós não podemos culpar Deus. Temos que culpar nós mesmos. Porque nós somos pecadores, porque nós não dobramos os joelhos, porque a gente não fala com Deus, porque a gente não se veste de pano de saco e se humilha diante de Deus, a gente não sangra os nossos joelhos, a gente não coloca a cara no chão. A gente não clama, a gente não chora, a gente não pede misericórdia. O que nós queremos é somente pensar, olhar ao nosso redor, pensar com a ponta do nosso nariz e sair abraçando o mundo. E aí as pessoas, certo? Eles culpam a Deus, mas eles não culpam a imagem que está de dentro da casa deles. Eles não culpam aquele quadro de um Jesus bonitinho, pintadinho. Eles não culpam aquilo ali. Por que que eles não culpam? Porque eles sabem que lá de dentro, se eles forem culpar, não vai adiantar nada. Porque não falam, não tem ar, não respira, não se mexe. Aí eles culpam a Deus, porque Deus respira, porque Deus se mexe, porque Deus se move. Aí Deus se entristece. Aí Deus se entristece. Se a gente não tiver debaixo da sombra do Onipotente, se a gente não tiver uma vida com Deus, meu amigo, minha amiga, já era. Cada um de nós é responsável por nós mesmos e pela nossa família. Se ainda não aconteceu nada com a minha família, sabe por quê? Porque eu sou o único da minha família que se tornou cristão. Eu sou o único da minha família que se prostra diante de Deus. Eu sou o único da minha família que sangra os meus joelhos e bota a cara no chão e oro pela minha família. Vocês acham que a minha família vai na igreja? Não vai. Vocês acham que a minha família me acompanha na minha fé? Não me acompanha. Mas eles falam de Deus, falam que ama Deus, que confia em Deus, que gosta de... Eu estou falando da minha família. Então que sirva de exemplo. Porque eu sei que o que eles acham não está bastando não, porque não basta isso daí. Então, muitas das vezes, não acontece piores que as outras famílias, porque ainda tem mães e pais que dobram os joelhos pelos filhos. Você tem dobrado os joelhos pelos seus filhos? Você tem dobrado os joelhos pela sua família? Você tem pedido proteção? Porque muitas das vezes tem mãe e pai que ele é convertido, que tem uma vida com Deus, mas seus filhos não são. Eu conheço mães e pais aí, certo, que tem uma vida com Deus, mas seus filhos estão nas drogas. Os seus filhos, quando saem, falta 2, 3 dias para casa. Só não acontece pior com eles porque eles dobram os joelhos e falam com Deus. Até chegar o momento de eles levar um choque, e daquele choque eles chegar e olhar e dizer que precisa de Deus, que precisa de ajuda, aí a história vai mudar totalmente. Mas a coisa não piora por causa das orações. Por isso que eu falo, as orações são muito importantes, meu amigo. Então nós não podemos culpar a Deus pelos massacres que ocorreram em Suzano, pelo massacre que ocorreu na Nova Zelândia. Nós não podemos culpar a Deus pelas coisas que acontecem em nossas vidas, ao nosso redor. E eu vou explicar por quê. No 1 João, no capítulo 5, no versículo 18 e 19, diz bem assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que é de Deus... Mas o que de Deus é gerado, conserve a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, quando uma pessoa nasce de Deus, quando ela nasce de volta, quando ela tem uma vida com Deus, quando ela busca a presença de Deus, quando ela abre o coração para Deus, quando ela faz do coração o seu coração o altar de Deus e o seu corpo o seu templo do Espírito Santo, a Bíblia já fala que nem o maligno toca. Satanás jamais vai conseguir entrar na mente de um cristão, na mente de uma pessoa convertida, na mente de uma pessoa que tem a vida com Deus. Satanás não vai conseguir manipular a mente dessas pessoas. Porque o que ocorreu aí
na Suzano e em outros lugares, desses massacres. Depois eu vou passar uma lista para você entender desses massacres. Porque o maligno, ele chega e coloca porcarias na cabeça da pessoa. Ele coloca a gente de trás de redes sociais que já tem, já tem uma aliança com ele. Ora, o diabo veio para matar, roubar e destruir, é o que a Bíblia fala. O que aconteceu aí em Suzano foi justamente isso que o diabo fez. Ele veio para matar, roubar e destruir. E o que aconteceu? O diabo foi, roubou a vida desses dois jovens, roubou a vida desses dois jovens, tomou a vida desses dois jovens e fez com que esses jovens cometessem esses crimes e eles mataram. O diabo veio para roubar, eles matou e depois destruiu. O que destruiu? Eles também se mataram. As duas famílias dos dois lados se desestruturaram, foram destruídas. De um lado, a família das 8 pessoas mortas. De outro lado, a família dos jovens que cometeram os crimes. Por quê? Porque eles não estavam na presença de Deus, eles não tinham uma vida com Deus. Eles não estavam sob a sombra do Onipotente. E o maligno vai lá e toca. Entra de dentro de uma pessoa, vai lá e toca. Não é fácil, pessoal. Eu não sei se você vai conseguir entender o que eu estou querendo passar. Mas tem certas coisas que se a pessoa não entregar uma vida para Deus, a sujeita dela a fazer isso. Não que aqueles também vão sair matando porque tem uma vida com Deus. Não, não é bem isso também. Mas tem aqueles que estão mais avançados. Aqueles que não estão nem aí com ninguém. É aqueles que não estão nem aí com o próximo, nem aí com a pessoa, não está nem aí. Hoje em dia, se você brigar no trânsito, no semáforo, você está arriscado a morrer. Você não sabe se o cara vai sair do carro lá e vai em sua direção e meter tiro em você. Você não sabe. Sabe por quê? Porque as pessoas se tornaram selvagens. As pessoas estão pior do que na época de Sodoma e Gomorra, pior do que na época de Noé. E ainda a Bíblia diz bem assim no versículo 19: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Todo mundo está no maligno. O pai deste mundo é Satanás. O dono do mundo é o maligno. É Satanás. É ele que está mandando aqui no mundo. Você já viu aquela frase? Não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono? Cuidado com essa frase. A Bíblia já diz aqui que o mundo já é do maligno. O próprio Senhor Jesus já afirmou em outras passagens que o mundo é do maligno. Então o príncipe do mundo é Satanás. É ele que é o príncipe deste mundo. Enquanto o Senhor Jesus não vier, meu camarada, a gente vai estar sujeito nas demandas de Satanás. A gente vai estar sujeito a viver no mundo junto com esse maligno. E para você viver no mundo junto com esse maligno, para você não se sujeitar a ele, você tem que ter uma vida com Deus. Você tem que selar a sua vida com Deus. Abandonar o pecado, se converter. Entregar sua vida para Jesus. Porque caso contrário, você está vivendo da forma que o maligno acha que você deve viver, que você tem que viver. Por isso que o mundo te apresenta várias regalias. Por isso que o mundo, ele apresenta a prostituição, ele apresenta as regalias deste mundo, que você pode fazer o que se bem entender da sua vida. Conjuntamento de religiões. Hoje você pode pular carnaval gospel, né? Hoje você pode pular carnaval gospel, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Você pode fazer tudo ao contrário, né? Porque você está no mundo que é do maligno. O próprio Deus fala
aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. É inimigo de Deus. E pessoas assim, ela perde o rumo, perde o amor ao próximo. Por que tem hoje muitas pessoas com mágoas no coração? Por que hoje tem muitas pessoas com ódio no coração? Porque ela não tem Deus. Às vezes essas pessoas até pronunciam a palavra Deus. Pronuncia. Ela acha que por ela ficar com raiva, com mágoa da tal pessoa, acha que Deus vai lá e vai fazer justiça com a pessoa. Sendo que, na verdade, quem vai estar perdendo a salvação será justamente os magoados de coração, os doentes da alma. Por isso que lá, a Bíblia diz assim também, no livro de Marcos, diz bem assim no capítulo 7, no versículo 21 e 23, que eu vou ler para você. Preste bem atenção. Diz bem assim: porque do interior do coração, veja que nós já estávamos falando do coração, veja da patologia da alma, da doença, do coração. A mágoa, o receio, o ressentimento, o ódio, a raiva, tudo vem do coração. E quando vem do coração, ele passa para o cérebro. Aí do cérebro, ele começa a dar as coordenadas. Aí é o que acontece. As pessoas resolvem simplesmente sair matando. E o diabo, ele tem se aproveitado muito dos jovens. Muito dos jovens. Porque é o jovem que tem mais saúde, tem mais vigor, tem mais ousadia hoje em dia. A maioria dos jovens tem mais ousadia hoje em dia. E o diabo, quanto mais ele se lançar em cima do jovem, quanto mais ele puxar os jovens para o lado dele, mais vigor e força para destruir ele vai fazer. Nós somos velhos, cabeçudos até, mas ele não. Ele não vai abrir mão da sua alma, mas ele também não vai deixar de abrir mão dos jovens. Pode ter certeza disso. Aí o Senhor Jesus diz bem assim. Diz bem assim. E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Jesus já disse: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Se você tem ódio, meu camarada, você vai ser contaminado com esse ódio. Ora, eu fiquei praticamente 19 anos alimentando um ódio, uma raiva, uma vingança por causa da morte de meu pai. E a minha tendência na época, antes de me converter, realmente, estou falando da minha conversão de fato e de verdade. Eu dormia, eu acordava e pensava, manipulava de fazer a vingança, de matar a pessoa. De matar a pessoa. Só que depois que eu conheci o Senhor Jesus, o meu pensamento mudou, o meu coração é outro. Mas eu já estava sendo isso aqui, contaminando, sendo contaminado. O que sai do homem se contamina. E é isso que tem acontecido em vários lugares. Aqui em Campo Largo, por exemplo. Aqui em Campo Largo, de 3 dias para cá, tivemos dois jovens que levaram o tiro. Um parou no hospital, não sei se ele faleceu. No dia seguinte encontraram um corpo de um outro jovem. Agora, por que fazem isso? Por que está acontecendo isso? Por quê? Porque não tem uma estrutura de Deus em suas vidas. E muitas das vezes o caminho é apresentado. Aí o jovem vai, ele quer seguir esse caminho. Por isso que devemos ensinar os nossos filhos a andar nos caminhos certos. Por isso que devemos ensinar os nossos filhos a andar com pessoas certas. Porque se a gente caminhar com pessoas erradas, uma pessoa que caminha com uma pessoa errada, com a mente fraca, ele vai cair nas ideias erradas.
vai cair nas ideias erradas. E é o que aconteceu com esses jovens e com os demais lá atrás, que já cometeram esse tipo de coisa. Foram tudo com ideias erradas, ideias vindo de um dos laboratórios de Satanás, e as ideias que vêm aqui do coração, que já contaminou esse homem. Aí o Senhor Jesus ainda continua dizendo, veja só, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Veja, os maus pensamentos. Do interior saem os maus pensamentos. Aí sai os adultérios, aí Jesus começa a falar. Aí saem os adultérios, as prostituições e os homicídios. Então o Senhor Jesus já citou aqui as coisas que já saem do coração do homem. Um homem contaminado pelo mundo. O homem contaminado pelas ideias erradas. Então não é contaminado por um jogo. Não é contaminado por um filme. Não é contaminado por uma rede social. Não. Está contaminado já pelas coisas do mundo. Veja só. No 22. Os furtos, a avareza, as maldades. As maldades. Só você, o fato de, por exemplo, de pilantrar com um amigo seu, um colega de trabalho, uma coisa assim, é uma maldade sua já. Reprovável por Deus. Aí essa maldade vai te contaminando cada vez mais. Você vai acabar ficando prática nas maldades. Aí quando você vê, você está fazendo coisas piores. Eu falo isso quando eu mexia com bruxaria. Eu fui aprendendo a fazer maldade de pouquinho em pouquinho. Eu começava no pequenininho, aí fui indo, fui praticando, fui crescendo, fui praticando. Quando eu fui ver, meu camarada, eu já estava fazendo coisas piores até. Usando simplesmente a bruxaria. Não vou negar que há sangue na minha mão, na época da bruxaria. Não vou negar. Há blasfêmias, a maldade da blasfêmia, como nós vimos aí, redes sociais, artistas, gente de alta classe política até, né? Não vou nem citar o nome, né? Que está na cadeia. E fora outras pessoas que blasfemaram contra Deus, se achando que é Deus, né? Outros xingando Deus, outros falando, Deus, nós somos viado. E daí, né? Vocês viram isso daí? Foi a maior repercussão que teve. É uma blasfêmia. Sem contar que as blasfêmias também acontecem dentro das igrejas. A soberba, a loucura, veja só, até nisso o Senhor Jesus colocou loucura. A pessoa se torna louca por tudo. Faz loucuras para se mostrar. Tem gente que faz loucuras para se mostrar. Quanta gente aí, ó, não causou vários acidentes aí nas rodovias, certo? Por estar com o seu carrão que corre, aí resolveu fazer uma loucura para se mostrar. Aí acaba causando acidente e com mortes até. E o que faz loucura não morre. Mas o que não pratica loucura acaba caindo nessa loucura do fulano. E quem morre? Simplesmente pessoas inocentes. Então você vê aqui, ó, nós vimos aqui que a violência, que as coisas acontecem, vem de dentro da pessoa, já é na raiz humana, já é do pecado adâmica, a corrupção. Por isso que a corrupção não é só lá do político não, já vem do homem. A partir do momento que você pensa uma maldade, já se torna corrupção diante de Deus. Então o que aconteceu lá atrás com essas pessoas, meu amigo? Minha amiga, é falta de Deus, é falta de amor ao próximo. Por isso que o segundo mandamento de Jesus é esse: amar o próximo como a ti mesmo. Se uma pessoa que se olha no espelho e se odeia, então pode ter certeza, a tendência dela é amanhã depois sair matando gente. Porque se ela se odeia, ela vai odiar o próximo. Eu, antes de me converter, eu odiava muitas pessoas. Eu odiava.
Você acha que simplesmente a minha vida, quando eu entreguei minha vida para Jesus, você acha que simplesmente foi assim, beleza? De uma água para o vinho? Não foi. Eu tive que passar por vários processos da minha vida com Deus. Hoje eu fico assustado com gente que do nada se converteu. Do nada de que virou crente. Assim, da água pro vinho. Do nada, um dia estava com ódio e de repente, já no outro dia com amor. Não. Eu tive que passar por um grande processo, eu tive que fazer uma cura espiritual, uma cura da alma. Eu tive que curar a minha alma, eu tive que curar o meu coração, eu tive que pedir um novo coração para Deus. Um coração sensível. Porque é um coração de pedra, é um coração de raiva, é um coração cheio de mágoa, era um coração negro. Negro. Só pensamentos negativos. E quantas pessoas hoje estão vivendo desta forma? Com o coração magoado, com raiva, com ódio, desejos de matar, desejos de fazer vingança. Tem muita gente que ora a Deus, pedindo para que Deus faça justiça contra aquela pessoa. Não é desta forma, não. Não é desta forma. O nosso problema do nosso país, do nosso mundo cristão no Brasil, é a idolatria. O dia que vocês resolverem derrubar esses deuses que vocês têm, destruir com o altar dos seus deuses e se prostrar ao único Deus vivo todo-poderoso, pode ter certeza que o Brasil vai ser diferente. O Brasil não vai ser diferente com o presidente, não. O Brasil não vai ser diferente com o político tal, não. O Brasil só pode ser diferente quando todo o povo reconhecer que Jesus Cristo é o único salvador de suas vidas. Quando reconhecerem aquilo que o Senhor Jesus falou, que Ele é o único, a verdade, Ele é o único caminho. Quando você reconhecer a essas palavras de Jesus que Ele falou, que ninguém chega até Deus se não for por Ele. Em outras palavras, você não vai chegar até Deus, você não vai chegar até Deus com suas orações se não for pelo Senhor Jesus, porque se você está indo até Deus com a idolatria, com as suas imagens, com os seus deuses, as orações não vão chegar. E aí, o Satanás faz o que ele está fazendo. Porque um dos pecados é a idolatria. Lá em Gálatas fala os nascidos da carne. E nos nascidos da carne fala também com relação aos assassinos, homicidas, principalmente com a idolatria. A idolatria. Então, o que houve, isso que aconteceu, veja só, isso que aconteceu aí em Suzano, não é por causa de um jogo, não. Meus filhos jogam. Pra você ter uma ideia, o meu filho aí tem 2 Facebook e ele não usa um. Já briguei até com ele. Esse negócio de ter 2, 3 Facebook não combina, não. É você ter um e fim de papo. Porque ele não usa Facebook. Mas eu sei o jogo que ele joga. É um jogo violento? É. Infelizmente é um jogo violento. Mas isso não quer dizer que o meu filho vai sair matando, não. Isso não quer dizer que o seu filho vai sair matando. Só que tem uma coisa. Você tem que chegar e falar, ó, filho. Uma coisa eu vou te dizer. Se você cair numa cadeia por uma falcatrua, se você cair na cadeia por um roubo, se você cair na cadeia por ter matado, se você cair na cadeia por isso, por aquilo, você pode ter certeza de uma coisa: eu não vou te abandonar. Eu vou fazer visita para você todos os domingos. O dia que tiver visita, eu vou lá visitar. Mas gastar dinheiro para pagar advogado para te tirar da cadeia, aí isso não vai acontecer nunca. Você vai cumprir pena. E se o juiz determinar 20 anos, você vai pagar os 20 anos. Vou orar por você. Vou clamar por você. Você vai ter chance até de se converter a Deus de dentro de uma cadeia.
Se você não fazer isso, a tendência é essa. Aí você vai colher o que se plantou. É desta forma que nós temos que ser grosso com os nossos filhos. Nós temos que chegar e falar a verdade para os nossos filhos. Se cometer erros, você vai pagar pelos seus erros. É justo. É justo. Porque as dores, meu amigo, a dor acontece dos dois lados da família. O que mata e o que morre. Você acha que a mãe e o pai daqueles dois jovens que cometeram esse massacre, você acha que eles estão felizes com isso? Você acha que eles pegam e falam, pelo menos meu filho foi homem, foi machão, fez isso? Você acha que eles estão felizes? Não estão. Não estão. Provavelmente estão se matando por dentro, perguntando para eles mesmos o que eu fiz, aonde que eu errei, qual é o erro que eu cometi. Do outro lado, daquelas famílias dos jovens que morreram, provavelmente estão até agora se machucando por dentro e dizendo, por que Deus deixou acontecer isso? Por que a mãe e o pai daquele jovem deixaram eles fazerem isso? Ora, você conhece o seu filho só quando ele está dentro da sua casa. Você conhece o seu filho quando ele está do seu lado, assistindo um filme com você. Quando ele está ali mexendo nas redes sociais ou ali no computador, de dentro da sua casa. Mas você não vai conhecer o seu filho quando ele vai de caminho para a escola. Você não vai conhecer o seu filho quando ele vai numa festinha. Você não vai conhecer o seu filho quando ele sai da sua casa para ir numa festinha, para ir na casa de um colega. Você não vai saber. Você é velho, eu sou velho. Quantas coisas eu e você fizemos escondido dos nossos pais? Você acha que os nossos filhos não podem fazer as coisas escondidas de nós? Claro que pode. Se nós fizermos, por que os nossos filhos não vão poder fazer? Quantos de nós aqui não namoremos escondidinho, lembra? Lembra do nosso tempo. Eu namorava escondido. Eu pegava a minha namoradinha, eu tinha que sair namorar escondido. Deus o livre se o pai dela descobrisse. O meu primeiro cigarro que eu fumei, eu estava fumando escondido do meu pai, da minha mãe. Eu roubava cigarro lá da carteira dos enxus da minha avó na época. Que ela oferecia lá o cigarro, deixava a carteira, eu roubava o cigarro deles lá. Escondido, eu fumava escondido. O meu primeiro baseado que eu fumei escondido. Tudo, a maioria das coisas, eu fiz escondido dos meus pais. Já chegou um tempo que eu não podia sair mais para ir para danceteria. Eu esperei todo mundo dormir, tranquei a porta do meu quarto, pulei a janela e fui parar lá no Sunshine na época. E saí pichando, porque eu pichava. Quantas aulas eu mesmo gazeei escondido do meu pai, da minha mãe. Eles achando que eu estava indo para a escola, até ia para a escola. Mas quando chegava no portão, eu desviava o caminho. Eles ficavam sabendo? Claro que não, porque eu fazia escondido. Mas eles me conheciam, o Gerdau, quando eu estava do lado dele assistindo os filminhos, quando eu estava do lado na frente da minha mãe, na frente do meu pai, eles me conheciam. Mas quando eu saía para fora do portão, eles não me conheciam. Por isso que eu falo, a gente tem que confiar nos nossos filhos, mas a gente tem que mostrar para eles que do portão para fora, eles têm que ter responsabilidades. Tem que ter responsabilidades. Eles têm que aprender que eles têm o pai e têm uma mãe. Mas também o pai e a mãe não vai ficar passando a mão na cabecinha. Mas também eles podem ter apoio. Essa é uma das grandes verdades. Por isso que eu falo que você que é mãe, que você que é pai, e você não tem um hábito de falar com Deus, entregar seus filhos na mão de Deus, pedir proteção divina, é como eu li lá no 1 João. O maligno simplesmente vai tocar. Eu vou tentar achar aqui novamente, só para ver, para ter mais uma ideia aqui, ó.
só para dar mais uma recapitulada, para você ver, se você não tem esse hábito de falar com Deus, de entregar a sua vida, de orar pelos seus filhos, né? Aí pode até ver, ó, eu achei aqui, ó, veja só, eu já li essa passagem, só para dar uma reflexão melhor para você entender. Uma pessoa que dobra os joelhos todos os dias e ora pelos seus filhos, acontece isso daqui, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserve a si mesmo e o maligno não lhe toca. Quer dizer, aí Deus ouve uma mãe e um pai clamando pelos filhos. Aí Satanás vai querer tocar no filho daquele homem, daquela mãe. Aí Deus chega e fala, aqui você não toca. Aqui você não toca. É aí que nós chamamos da proteção divina. É aí que nós vê o quanto Deus é misericordioso. Pra você ter uma ideia, algumas igrejas estão aproveitando dessa situação. Algumas, não vou citar nome, certo? Mas há igrejas que estão aproveitando dessa situação que aconteceu para colocar medo nos fiéis. Cuidado quando você for num domingo de manhã em uma determinada igreja aqui em Campo Largo e outros lugares. Aliás, da Igreja Universal. Pronto, abriu o jogo, não tenho medo dessa turma não. Certo? A Igreja Universal já vai aproveitar o embalo, porque eu conheço e já vou falar, certo? Certo? O Espírito Santo sabe que eu sou assim mesmo. Na Igreja Universal já vou aproveitar da situação, já vão botar medo nos fiéis, já vão botar medo nos membros, certo? Já vão falar, traz seus filhos para nós ungir eles para proteção divina, certo? Já vai dar um envelopinho lá pro fiel e dizer, traz uma oferta, né? Traz uma oferta de sacrifício para o seu filho, coloca aqui no altar para Deus começar a proteger os seus filhos, tá bom? Só que não é bem assim. Eu tive que abrir esse jogo. Mas olha, eu separei aqui, eu vou mostrar aqui as situações do que ocorreu. Foram 8 ataques nos últimos 17 anos. Como eu disse lá, a maior deles foi lá em Realengo, no Rio de Janeiro. Que foi um dos piores ataques que teve, foi lá no Realengo, no Rio de Janeiro. Em segundo, é esse agora que aconteceu no Suzano. Então eu vou mostrar como prova aqui que a culpa não é de governo nenhum. Porque tem gente aí de redes sociais, do WhatsApp, que são comunistas, estão culpando o Bolsonaro por isso, né? Então, se nós for culpar o Bolsonaro por isso, então nós vamos começar a culpar também o PT, o Lula e tudo mais, certo? Porque eu vou mostrar aqui o ano, a data de 8 ataques que ocorreram. Registrado. Sem se falar daqueles também alunos que já bateram em professor, sem falar daqueles jovens que já mandaram o professor para o hospital. Veja que os nossos jovens hoje, eles estão divididos com suas vidas. Um quer virar machão e sair matando. Outro quer viver uma vida ao contrário da palavra de Deus, que é o homossexualismo. Tá, veja só. 22 de outubro de 2002, Salvador, Bahia. Um aluno atirou em 2 colegas. 23 de janeiro de 2003, Taiúva, interior de São Paulo. Um aluno realizou ataques de tiro. Ele simplesmente chegou, esse aluno, veja que é alunos de escola, e resolveu atirar em todo mundo. 7 de abril de 2011, Realengo, Rio de Janeiro, que eu falei, que foi um dos piores até.
Um ex-aluno mata 12 adolescentes e em seguida ele se suicida, ele comete o suicídio. 22 de setembro de 2011, São Caetano do Sul, São Paulo. Um filho de um guarda municipal atirou contra uma professora e se matou. Então veja que esses ataques já vinham lá de trás. 11 de abril de 2012, João Pessoa. 2 adolescentes invadem uma escola para matar um adolescente, que atingiu 2 pessoas por estarem por perto. E em maio, um estudante dessa mesma escola deu tiro para cima para intimidar professores. Aí vem aquela pergunta, e essas armas? De lá para cá, essas armas estavam na mão de quem? De onde que eles conseguiram essas armas? Por isso que eu falo. O Bolsonaro, liberação, armas e estão matando. Então nós estamos vendo aqui a coisa lá, desde 2002. É só você fazer as contas dos governos anteriores. Eu tenho falado para muita gente que ficam falando. Por que você precisa de arma, sendo que você pode ir em qualquer lugar e comprar uma arma cabritado? Sabe o que é arma cabritado? É uma arma com a série raspada, é uma arma que já matou gente, é a arma que já realizou assaltos. Aí você vai lá com 100, 200, 300, 500 reais, você vai lá e compra e pronto. E sai matando Deus e todo mundo. Então não precisa de governo ficar liberando. Então eu vou dar continuidade, porque eu parei por causa da arma. 5 de outubro de 2017, Janaúna, norte de Minas Gerais. Vocês lembram disso daqui, né? Um vigia mata com fogo 7 crianças de 4 anos e uma professora de 43 anos. E depois ele se mata atirando fogo no próprio corpo. Vocês lembram disso daí? 20 de outubro de 2017. Você vê que 15 dias depois aconteceu lá em Goiânia mais outro ataque. Um aluno de 14 anos, filho de uma policial, filho de um casal de polícia, ele pegou a pistola da mãe e matou 2 estudantes e feriu 4. Agora, se ele está preso, não sei. Não sei, mas ele matou 2 e feriu 4. Filho de um casal de polícia. A culpa é da mãe? A culpa é do pai? Não. Ele simplesmente viu que uma pistola estava escondida, foi lá e pegou a pistola. 28 de setembro de 2018, Medianeira, aqui no Paraná. 2 adolescentes atacam seus colegas de classe com vários tiros e também com facas. Eles invadiram a classe deles e resolveram atirar. Em Suzano, 2019, esse dia, 8 pessoas morreram e 2 se mataram. Então você vê que esses ataques já vinham lá de trás. Lá de trás. Então não é de hoje. Então eu estou falando dos ataques que ocorreu aqui no Brasil. Não é somente nos Estados Unidos que acontecem essas coisas. Você vê que nos Estados Unidos tem coisas piores acontecendo, meu amigo. Lá nos Estados Unidos tem coisas piores. Os caras simplesmente invadem clubes e tudo mais. E estão atirando, estão matando. Tudo porque são doentes. Doentes da alma. Minha mãe, meu pai, meu amigo, minha amiga. Será que o seu filho não está doente da alma? Será que o seu filho, os jovens hoje, não estão doentes? Porque a maioria desses ataques é por causa de bullying que sofreram. Provavelmente apanhou de um coleguinha, vão lá e querem se vingar.
provavelmente as coisas que ocorreram na escola, porque ninguém levanta o outro lado da história. Por que cometeram isso? Por que cometeu aquilo? Por exemplo, esse desse adolescente que eu citei aqui, que pegou a pistola da mãe, que era policial militar, ele falou que ele sofria bullying com esses dois que ele matou. E aí eu poderia chegar e dizer que os dois erros são das duas partes, o que matou e o que cometeu bullying. Por isso que você deve ensinar os seus filhos a não cometer bullying. Você tem que ensinar o seu filho a respeitar o negro. Você tem que ensinar os seus filhos a respeitar até aqueles que são homossexuais, que têm tendência de viver uma vida de um homossexual. Por mais que seja contrária à palavra de Deus, o homossexualismo é contrário à palavra de Deus, mas não sou eu que vai condenar. A Bíblia já condena, mas eu tenho que respeitar. Por que eu tenho que respeitar? Porque dentro daquele corpo há uma alma, há um coração que bate. Dentro daquele corpo há uma alma que, se morrer daquela forma, a gente sabe qual é o fim dela. Porque isso que quem vai dar o juízo é o próprio Deus, é Ele que vai bater o martelo. Mas nós temos que respeitar e ensinar os nossos filhos a respeitar esse tipo de gente, a não fazer bullying com eles. Ora, hoje em dia colocaram a palavra bullying, mas você lembra do nosso tempo? Se a gente falar, a gente sofreu bullying no nosso tempo. Não é verdade? Minha orelha é grande. Eu tava de saco cheio, todo mundo me xingando lá na escola, que eu tinha que abaixar a cabeça, que a minha orelha tava atrapalhando, que eles não conseguiam copiar. Eu sofria isso. Era chamado até de Topudídio. Vocês lembram do Topudídio, aquele ratinho lá? Me chamava até de Topudídio. Aliás, até de ET de Rodolfo já me chamaram. Eu tenho que dar risada. Ou não é bullying? Eu poderia ficar com raiva? Eu podia ficar com raiva e sair matando, não, porque me chamou Topudídio, porque fez isso, fez aquilo comigo. Só que nós aprendemos muita coisa no passado. Eu vou dizer uma coisa, vou dar a minha esposa. A minha esposa é negra. Ela é negra, certo? Só que ela também sofria muitos preconceitos. Até hoje ela sofre preconceito. Os negros sofrem preconceito até hoje. E sofrem muito mais preconceito do que os próprios homossexuais, sabia? Porque os homossexuais, quando sofrem preconceito, porque eles querem mostrar o que eles são, né? Com libertinagem. Agora os negros, eles sofrem os preconceitos. Só que a minha esposa, ela sofria preconceito também por ser negra antigamente. Ela mesmo falou, ela sofria preconceito antigamente. Mas sabe como que ela venceu o preconceito? Estudando. Falei, mas pelo menos eu vou estudar. Vou ser o melhor da minha classe. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, por ela ser negra, tem sido muito melhor de qualquer branco. Em sala de aula foi melhor. Se pegar as notas são melhores do que qualquer branco. Quantos negros hoje aí, que sofreram preconceitos, venceram o preconceito, sabe como que eles venceram os seus preconceitos? Dando o melhor de si. Mostrando para aqueles que, enquanto vivem de preconceito com fulano, eles estão ficando para trás e eles estão crescendo. Eles conseguiram uma estrutura espiritual. Então o que ocorreu e tem ocorrido nos dias de hoje, eu vou repetir com essa mesma palavra que está guardada, que a violência é um resultado de uma patologia da alma, da doença da alma, de pessoas sem Deus, de pessoas que não têm um vínculo com Deus,
de uma mãe, de um pai que não dobras, não ora pelos seus filhos, de uma sociedade totalmente corrupta, de uma sociedade totalmente idólatra até, que pede proteção divina, mas não sabe para que Deus pede proteção divina. Meu amigo, o Deus que eu apresento para você, ele não precisa de vela. O Deus que eu apresento para você, ele não precisa de dinheiro, não. O Deus que eu apresento para você, certo? Ele não é aquele Deus pendurado num quadro, pintado. O Deus que eu apresento para você, ele é invisível. É o Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Isaac, é o Deus da Bíblia. É esse Deus que eu estou apresentando para você. Ele está acima do céu e da terra. É o único que vai salvar você, sua família e seus filhos. É esse Deus que eu estou apresentando para você. No livro de Mateus, para encerrar, a Bíblia diz bem o seguinte aqui, no capítulo 10, no versículo 28. É algo muito forte. É algo muito forte. Aqui o Senhor Jesus vai falar de duas coisas. De uma pessoa que se converteu a Cristo Jesus, que viveu a sua vida se sacrificando, se desviando do mal, se desviando do mundo, e mesmo assim sofreu um atentado. E essa passagem bíblica eu posso chegar a dizer que é lá do tempo de Hitler, com os massacres dos judeus, como também agora que ocorreu também na Nova Zelândia, onde o cara entrou dentro de uma mesquita e ali começou a atirar em todo mundo. Foram muitas mortes. Veja só, muito forte essa palavra. Depois você pode até ler, você pode até pegar aí depois no status aí. É o Mateus capítulo 10, no versículo 28. Diz bem assim: e não tem mais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, a pessoa que tem uma vida com Deus, ele não teme a pessoa que vai matá-lo. Porque ele vai matar o corpo, mas a alma ele não vai tocar. Significa que aqueles que ocorreram lá em Mesquita, que estavam em oração, que estavam fazendo as coisas para Deus, estavam em espírito de oração, estavam buscando a Deus, o cara chegou e começou a matar, pode ter certeza que naquele exato momento, o cara nada mais nada menos estava matando apenas o corpo, porque a alma já estava entregue para Deus. Porque teve pessoas que estavam ali de joelhos dobrados falando com Deus naquele momento e simplesmente morreu. Porque quando uma pessoa está buscando a Deus, ele está em espírito com Deus. Você já viu aquelas pessoas que fecha seus olhos em forma de yoga e você fala com a pessoa, fala com a fulano, e diz que a pessoa está em transe, não sei o quê? Não é dessa forma, digamos assim, mas é meio parecido. Quando uma pessoa vai dobrar o joelho e conversa com Deus, ela não está nem aí o que está acontecendo ao redor dela, porque ela já está em espírito com Deus. E aí, se você vê uma pessoa de longe, por exemplo, você vê um homem em oração, uma mulher em oração, você olha lá de longe, observe, ela está orando ali. Aí naquele momento você está vendo somente o corpo dela, mas o espírito, a alma você não vê. Você não sabe o que está ocorrendo ali entre ela e Deus. Você não sabe o que está ocorrendo ali. Aí você chega lá e pá! E mata. Você matou a pessoa, mas você matou apenas o corpo. Porque a alma já foi, meu camarada. É por isso que eu falo, Hitler, ele fez todos aqueles massacres com os judeus na época. Ele fez.
Enquanto os judeus estavam sendo levados para os lugares, para as prisões, sabendo que dali eles vão para a morte, eles já estavam clamando a Deus. Você acha que eles estavam clamando a Deus? Ó Deus, nos livra, tira nós aqui? Não, Deus receba a nossa alma, Deus receba a nossa vida, Deus receba o nosso espírito, porque Ele sabe que quando chegar o momento deles morrer, eles vão sentir um pouquinho de dor ali, mas a alma será salva. Os cristãos do passado eram a mesma coisa. Porque se Deus quisesse livrar, já tinha livrado até os cristãos das bocas dos leões. Já tinha livrado até os cristãos que foram queimados vivos. A maioria morreu. Mas morreu glorificando a Deus, sabe por quê? Porque sabiam que eles iam tocar no corpo, mas na alma eles não iam tocar. Há aqueles diferentes do quadro. Aqueles que diz, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Tem aqueles, certo? Como já tem ocorrido aqui, que aquele que morreu na mão de um outro e não teve uma vida com Deus, além de morrer, além de ser tocado no corpo, de perder a vida aqui, vai para o inferno também do mesmo jeito. Ah, mas mataram ele, por que ele vai para o inferno? Bom, mataram ele, vai para o inferno do mesmo jeito. Por quê? Porque não estava uma vida com Deus. Ele não entregou a alma para Deus. Ele não entregou a vida para Deus. E muitas das vezes as almas estão pedindo socorro para Deus, porque sabe que se alguém chegar e matar, além da pessoa perder a vida, vai para o inferno também. Vai para o inferno também. E o que matou, ainda vai ter sangue ainda daquele que matou ainda. Vai ser cobrado também o sangue daquele que matou. Então você veja que as coisas com Deus não é simplesmente assim no bambambam, não. Então eu acho muito forte essa passagem. E não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Você tem que temer a Deus. Porque Deus, Ele é justo. Se você é uma pessoa que não tem uma vida com Deus, e uma pessoa chegar e te matar, não pense que Deus vai ter dó de você. Você não tinha uma vida com Ele? Você não estava uma vida com Ele, você acha que Ele vai ter dó? Não, eu vou salvar você, meu fulano, porque mataram você. Não. Teme a Ele. Teme a Ele. Já diz aqui, teme a Ele. Então isso aqui não é pro diabo. Isso aqui é você temer a Deus, porque Ele pode fazer você perecer no inferno com a alma e com o corpo. Perecer. Entregue sua vida para Deus. Leve seus filhos para as igrejas. Vamos entregar nossa alma para o Senhor Jesus. Para você escapar da violência, ninguém vai escapar. Ninguém. Você acha que o mundo vai melhorar em 2019, 2020, 2021, 2022 e assim por diante? Você acha? Não vai, não. Não vai. São sinais da vinda de Cristo. São sinais da vinda do Senhor Jesus. E Ele nos usa, me usa outras pessoas para te avisar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E um dos sinais é esse daí. A perca do amor ao próximo. A doença da alma que faz com que essas pessoas se tornem violentos. Matando uns aos outros. Famílias estão sendo desestruturadas. É pai matando filho, filho matando pai. Está na Bíblia. Mulheres morrendo, feito água agora. É homicídio que fala, essa coisa aí. Quantas mulheres já não morreram de lá para cá?
Algumas já estão desaparecidas que não acho até agora. As pessoas estão ficando doido. As pessoas estão na loucura. Estão ficando doido, estão na loucura, não sabem mais o que fazer. Sabe por quê? É como Elias falou no dia do desafio. A quem vocês estão cogitando? Vocês estão cogitando a dois deuses? Ou você serve a Deus A, ou você serve a Deus B. Ou você serve ao Deus Todo-Poderoso, o único, Criador do céu e da terra, que só tem três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ou então você serve aqueles deuses, né, que as religiões estão apresentando aí. Religião, velas e rezas, purgatório, missas de sétimos dias e etc. Não vai salvar a vida de ninguém. Quer salvação? É agora. É agora. Quer ter sua família protegida? É agora. É agora. É agora. Porque se na sua família não tiver um cristão, não tiver um homem de Deus, uma mulher de Deus na tua família, não tiver. Eu estou falando daquele que realmente ora, aquele que realmente dobra os seus joelhos, que tem vínculo com Deus, não aquele que só vai ir na igreja. Se não tiver, não há proteção divina. Mas lembre-se, se tiver um da sua família e até agora não aconteceu nada, é porque tem alguém orando por você. Às vezes não aconteceu nada com nós, nada com a nossa família, nem com você, nem comigo, porque sempre tem alguém que está orando por nós. E muitas das vezes, é um colega seu. Muitas das vezes, pode ser alguém que um dia falou de Jesus para você e pegou o seu nome, colocou o seu nome no livro de oração e lá estão orando. Para que dê tempo de você olhar para o céu e reconhecer que Jesus Cristo é o único que pode te salvar. Então que fique essa mensagem a todos vocês e que Deus abençoe a todos e que vocês tenham um final de semana muito abençoado. Em nome do Senhor Jesus, que Ele te guarde e te livre, você e toda a família desse mal. Reflita. Quando você vê um programa de televisão, um jornalismo, com essas coisas que mexeram com você, reflita e pergunte para você mesmo: alma, se eu morrer hoje, para onde nós vamos? Para a vida eterna ou para a morte eterna? Porque para a vida eterna requer sacrifício, entrega de vida 100% total a Deus. Para a morte eterna, não requer sacrifício. Se pode até viver uma vida religiosa, mas não será o suficiente. Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus.